Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade. Nós vamos hoje refletir um pouquinho sobre aflições, sobre como a vivência, a nossa forma de lidar com as aflições em nossa vida e na dos outros pode mudar a existência como um todo. Muito bem, para nós darmos início, vamos fazer a nossa prece de abertura. Deus, Pai de amor e bondade, gratidão, Senhor, por mais essa oportunidade de crescermos e aprendermos juntos, elevando o nosso conhecimento, pensamento, junto aos anjos e mentores que nos guiam. Que a Tua luz possa nos acompanhar e abençoar todos aqueles que mais precisam. Que assim seja. Muito bem. Para aqueles que ainda não conhecem o nosso quadro, o objetivo é que nós busquemos associar os ensinamentos do Mestre Jesus com as ciências e pesquisas modernas. E para nós darmos início, vamos ler hoje o Evangelho de Lucas, sendo o tópico Lucas, capítulo 14, versículo 12. Quando preparares um almoço ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos, para não suceder que também te convidem de volta e sejas recompensado. Eles antes. Quando derdes um festim, disse Jesus, não convides para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. De certo que o divino orientador não estabelecia a dissidência das relações fraternais, nem o abandono do culto às afinidades do coração. Considerando, porém, a humanidade por família única, induzia-nos a observar os irmãos menos felizes na categoria de credores principais de nossa atenção, à maneira de enfermos queridos, que esperam no lar a prioridade de assistência por parte daqueles que lhes comungam o mesmo sangue. Nas celebrações da alegria, é inútil convocar os entes amados, de vez que todos eles se encontram automaticamente dentro delas. Recorda os que jardaneiam no mundo sobre as algemas de austeras privações e partilha com eles as vantagens que te felicitam a vida. Se exerces autoridade, é natural te dispõe a sustentação dos companheiros honestos que te apoiam à luta. Antes deles, no entanto, pensa no amparo que deves a todos os que padecem de aflição e injustiça. Obtivestes merecimentos sociais elevados pelos títulos de competência que granjeastes a preço de trabalho e de estudo, e com semelhantes valores, é razoável que te empenhes no reconforto a benefício dos que viajam no carro das suas facilidades terrestres. Antes deles, contudo, atende à cooperação em favor dos que jazem cansados nas provações sem remédio. Desfrutas extensa possibilidade econômica, na qual é compreensível te devotes a obsequiar os amigos de teu nível doméstico, mas antes deles, todavia, socorre os que esmorecem de fadiga e penúria, para quem muitas vezes a felicidade reside num sorriso amistoso ou num pedaço de pão. Amealhastes conhecimentos, e nos tesouros culturais que adquiristes, é justos que te aprazas nos torneios verbais de salão, enriquecendo o cérebro dos ouvintes que te respiram as normas superiores. Antes deles, porém, divide a luz que te clareia o mundo mental com os irmãos do caminho que se debatem ainda na noite da ignorância. Jesus não te pede a deserção dos círculos afetivos. Ele próprio, certa feita, asseverou aos companheiros de apostolado: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Chamo-vos amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Com os amigos, entretanto, consagrou-se primeiramente a aliviar a carga de todos os sofredores, como a dizer-nos que todos podem cultivar afeições preciosas que nos alentem as energias. Mas à frente dos que choram, nos transes de dolorosas necessidades, é preciso adotar a legenda: eles antes. Que assim seja. Que lição linda, né? Que Jesus vem nos trazer com essa reflexão belíssima de Emmanuel. Essa conclusão é uma conclusão que é para clarear as mentes, os corações e as almas.
Não existe necessidade alguma de desertar, de parar de dar atenção e reconforto, auxílio e amparo aos entes queridos. Muito pelo contrário, isso seria falta de amor e de justiça naqueles que nos foram colocados como seio familiar, de amizade, de vivências para essa vida. Agora, a conclusão que Emmanuel nos traz, ela é para além. Jesus nos ensina que antes de pensarmos somente em nós e naqueles que nos cercam, devemos pensar também nos nossos irmãos de humanidade que estão sofrendo mais, que passam penúrias maiores, que saibamos olhar para o lado e reconhecer que por mais que nós tenhamos dores e dificuldades, porque todos têm, desconheço alguém que não tenha, os que estão ao nosso lado, muitas vezes sem o vínculo familiar, afetivo, estão passando por dores e dificuldades muito maiores. São os pobres, os sofridos e os doloridos da vida. E o ensinamento de Jesus é exatamente esse, para que a gente possa levar alento antes para eles do que somente pensando em nós. Então, que vivenciemos a completeza dessa vida, a completeza da família universal, que é aquela que nos foi emprestada e os laços de amizade, mas também a família universal dos humanos nessa terra, que nos dá a chance de evoluirmos muito, recebendo muito mais do que doamos, quando nos decidimos a curar as aflições, as dores e dificuldades dos que nos cercam o caminho, nem que seja um pouquinho. Seja com recursos financeiros, seja com palavras amigas, com inteligências, ensinamentos, seja com o tempo, seja com o sorriso e a alegria, seja como for. Todo mundo tem alguma coisa que pode dar. E é isso que Jesus nos ensina e nos pede. E dando continuidade a esse ensinamento bendito, nós vamos ler o nosso livro amado, Jesus no Lar, ditado por Néio Lúcio e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o seguinte, tópico 35, a necessidade de entendimento. Uns dos companheiros traziam ao culto evangélico enorme expressão de abatimento. Ante as indagações fraternas do Senhor, esclareceu que fora rudemente tratado na via pública. Vários devedores por ele convidados a pagamento responderam com ingratidão e grosseria. Não se internou o Cristo por meio de consolação individual, mas, exortando evidentemente a todos os companheiros, narrou benevolente. Um grande explicador dos textos de Jó possuía singulares disposições para o serviço da compreensão e da bondade, e talvez por isso organizou uma escola em que pontificava como indiscutível sabedoria. Amparando certas ocasiões, um aprendiz irrequieto que frequentemente, algumas vezes se lamuriava de maus tratos que recebia na praça pública, saiu pacientemente em companhia do discípulo pelas ruas de Jerusalém, implorando esmolas para determinados serviços do templo. A maioria dos transeuntes dava ou negava com indiferença, mas, numa esquina movimentada, um homem vigoroso respondeu-lhes a rogativa com aspereza e zombaria. O mestre tomou o aprendiz pela mão e ambos o seguiram cuidadoso. Não andaram muito tempo e viram-no cair ao solo, ralado de dor violenta, provocando um socorro geral. Verificaram em breve que o irmão irritado sofria de cólicas mortais. Demandaram adiante, quando foram defrontados por um cavalheiro que nem se dignou a responder-lhe às súplicas, endereçando-lhes tão somente um olhar rancoroso e duro. Orientador e tutelado acompanharam-lhe os passos, e quando a estranha personagem alcançou o domicílio que lhe era próprio, repararam que compacto grupo de pessoas chorosas o aguardavam, grupo esse ao qual se uniu em copioso pranto, informando-se os dois de que o infeliz retinha no lar uma filha jaz morta. Prosseguiram, esmolando na via pública, e o estreito passo receberam fortes palavrões de um rapaz
a quem se haviam dirigido. Retraíram-se ambos em expectativa, verificando depois de meia hora de observação que o mísero não passava de um louco. E em seguida ouviram atrevidas frases de um velho que lhes prometia prisão e pedradas, mas decorridas algumas horas souberam que o infortunado era simplesmente um negociante falido que se convertera de senhor de escravos em razão de débitos enormes. Como o dia declinasse, o respeitável instrutor convocou o discípulo ao regresso e ponderou: guardastes a lição? Aceita a necessidade do entendimento por sagrado imperativo da vida. Nunca mais te queixes daqueles que exibem expressões de revolta ou desespero nas ruas. O primeiro que nos surgiu à frente era um enfermo vulgar. O segundo guardava a morte em casa. O terceiro padecia de loucura. E o quarto experimentava a falência. Na maioria dos casos, quem nos recebe de mau humor e permanece em estrada muito mais escura e mais espinhosa do que a nossa. E completando o ensinamento, terminou o Senhor diante dos companheiros espantados: quando encontramos os portadores da aflição, tenhamos piedade e auxiliemo-los na reconquista da paz íntima. O touro retém os chifres por não haver atingido ainda o dom das asas. Reclamamos comumente contra a ovelha que nos perturba o repouso, balindo atormentada. Todavia, raramente nos lembramos de que o pobre animal vai seguindo sobre laço pesado a caminho do matadouro. Que assim seja. Eita, que livro maravilhoso! Esse livro é uma bênção. É o Evangelho de Jesus refletido no lar, conosco e com os discípulos, né? Essa passagem maravilhosa corrobora os ensinamentos do Evangelho, quando vem nos ensinar a sabermos avaliar e entender, compreender as aflições dos que nos cercam. A conclusão de Jesus nos ensinamentos dessa história, dessa parábola que ele conta, é nos mostrando como o tutor conseguiu demonstrar ao tutelado que todos aqueles que foram rudes, grossos, maledicentes, estavam, no fundo, passando por problemas muito maiores e carregavam dentro de si, na vida, trevas muito superiores às nossas. E é assim na vida deste planeta de provas e expiações como um todo. A maioria das pessoas que nos tratam mal por algum motivo, não é que exatamente estejam querendo nos fazer sofrer acima de tudo, mas sim porque elas carregam dores, sofrimentos e escuridões na sua vida, no seu coração, de forma tão grande, tão pesada, que elas não conseguem refletir outra coisa que não seja aquilo que estão vivenciando. Lembrando que todos nós refletimos e transcendemos emitindo aquilo que temos. Ninguém dá o que não possui. Como podemos exigir de alguém que nos dê luz, paz, se a pessoa não tem luz e paz nem para ela? Está aí um ensinamento de Jesus. Sejamos mais compreensivos. Busquemos trabalhar, porque é um trabalho constante, exercitar a paciência que é uma das mais belas formas de manifestação do amor, né? Nós devemos trabalhá-la para nos elevarmos, crescermos, sabendo fazer o correto no perdão e na compreensão. Porque a maioria das coisas que estão no coração daqueles que nos rodeiam, nós não vemos e não sabemos. Nós, às vezes, estamos vendo uma pontinha do iceberg e acabamos julgando, emitindo opiniões somente com esse ponto de vista. Que saibamos ser melhores, que saibamos nos elevar, crescendo, servindo e perdoando, para que desse jeito, com pequenas coisas, possamos auxiliar na cura das aflições e das dores daqueles que nos caminham como irmãos de humanidade. E dentro deste lindo tópico e tema, nós hoje trouxemos um livro bendito que é muito lido e debatido na literatura internacional, cujo título é o seguinte:
Aflição, Saúde, Doença e Pobreza, da autora Vena Das, que é uma professora e pesquisadora de uma universidade conceituada nos Estados Unidos e foi publicado no ano de 2015. Bem, neste livro, a autora nos traz uma visão um pouco transcendente sobre a visão tradicional de saúde e doença, onde a gente considera somente o paciente, o médico ou o profissional de saúde que está atendendo. Ela faz uma avaliação de como as aflições das doenças, a perda da saúde, estão incorporadas e associadas com as políticas e as vivências de mundo como um todo. Toda uma cultura que é criada e ensinada, que muitas vezes leva pessoas que não têm recursos financeiros, que não têm condições e cultura, ensinamentos de como buscar os direitos, sofram. E levem a tamanha pobreza e dificuldades no mundo afora. E essa reflexão, ela tem um sentido muito profundo quando comparado com o Evangelho e este trecho que nós lemos hoje, quando nós podemos fazer a diferença no amparo e auxílio ao nosso semelhante. Como Jesus nos ensinou, o banquete não precisa e não deve ser somente para os que nos cercam, mas sim para aqueles que estão em maior sofrimento e aflição ao nosso redor e que são nossos irmãos de humanidade. E como bem dito, no trecho do livro que nós lemos, muitas e muitas vezes as pessoas carregam dentro de si dores e escuridões que estão muito além do que nós podemos imaginar e das nossas próprias. E se nós trazemos essa capacidade de empatia, nós podemos auxiliar e em pouco tempo o mundo se transforma, porque a gente passa a fazer o bem sem olhar a quem, sem ficar julgando a forma como o outro é capaz de agir hoje, mas transformando por ações as nossas exemplificações como uma ferramenta de mudança no mundo. Que a gente possa então ser luz aonde formos, refletindo um pouquinho desses estudos e ensinamentos que o Mestre Jesus nos legou. Que assim seja. E para nós fazermos o nosso encerramento, vamos à nossa prece. Deus, Pai de amor e bondade, gratidão por esse Evangelho bendito que nos guia e ilumina. Pedimos ao Pai que transforme a nossa capacidade de compreensão, de perdão e de amparo aos que nos cercam. Que possamos, Senhor, ser capazes de refletir e levar o Teu amor aonde formos. Que a nossa atitude de vida possa ser a mudança que queremos ver no mundo. Que assim seja. Gratidão pela oportunidade de conversarmos. Namastê e até a próxima.